Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E o Evangelho da noite é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o capítulo que nós vamos tratar, as partes desse capítulo que nós vamos tratar, ele é do 18 ao 25. E ele começa falando sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Eu vou começar falando sobre o que é a reencarnação, né? Não sei se, acredito que todos sabem, mas eu vou enfatizar. A reencarnação significa a volta do espírito à matéria, só que não do mesmo corpo. A pessoa desencarna, o seu corpo físico ele vai perecer, né? Não tem como voltar, e o espírito retorna para a erraticidade. O que é erraticidade? É uma localização no plano espiritual, um lugar no plano espiritual onde o espírito fica e vai se encontrar com seus familiares, com seus amigos, é recebido pela sua família, pela sua outra família que está lá, né? E ele fica lá até adquirir novos conhecimentos, se refazer, se ele desencarnou por conta de uma moléstia ou de um acidente, seja lá de que natureza for, ele fica num determinado tempo na erraticidade e recebe todo o amparo que ele precisa, fica em hospital, vai para a escola e fica o tempo necessário que ele precisa. Depois, quando ele já estiver bem, quando Deus permitir, porque nada é feito sem a vontade do Pai, ele retoma aqui para o mundo terreno, mas só que num outro corpo, né? Ele vem num outro corpo, porque cientificamente é impossível aquele corpo que se decompôs poder ser aproveitado por ele. Então ele retoma para se desenvolver. Então, quando eles falam aqui da unicidade de existência, se não fosse essa reencarnação, essa vinda do espírito para a Terra e a sua volta para o mundo espiritual, então, onde os laços de família eles não se rompem, né? Eles continuam tanto aqui na Terra como na espiritualidade. Se houvesse só uma unicidade de existência, quer dizer, a pessoa morre, tudo acabou, então não haveria esses laços afetivos, né? Então, acabou, quer dizer, a pessoa nasce, ela adquire conhecimento, ela estuda, ela procura se evoluir moralmente, ela desencarna e perde tudo. Não, com a reencarnação não. Tudo que a pessoa adquire enquanto ela está encarnada, tanto a parte cultural como a parte espiritual, o desenvolvimento moral, ela nada perde, ela vai crescendo, e à medida que ela vai reencarnando, ela vai se desenvolvendo, ela vai evoluindo, porque esse é o caminho de todos nós, para que nós possamos ascender ao Pai. Então, esse capítulo, ele é um presente assim de Natal, eu considero, porque muitos de nós perdemos parentes, e principalmente nessa época de pandemia, né, houveram muitos desencarnes, e chega a proximidade do Natal, das festas, o coração fica apertado, né, porque se sente muita falta daqueles que partiram. Mas o importante é que nós saibamos que essa separação desses nossos entes queridos, ela é provisória. Eles estão lá na espiritualidade, eles foram encaminhados, foram bem recebidos, e eles vão estar bem se nós ficarmos bem. É claro que quando há o desencarne, o nosso coração fica apertado, nós choramos, são lágrimas de saudades, nós vamos ter o nosso luto, mas passado esse período, nós temos que continuar a nossa vida. Nós não podemos ter resignação, revolta, porque todos esses sentimentos, se nós tivermos, vai refletir lá sobre eles. E como é que os nossos entes queridos, filhos, maridos, irmão, mãe, pai, como é que eles, nos amando, como é que eles vão se sentir vendo todo o nosso sofrimento, a nossa resignação? Eles vão poder ter paz, sossego, eles vão poder continuar lá estudando, se tratando, procurando adquirir conhecimento para evoluir. Eles não conseguem
diante do nosso desespero, diante do nosso sofrimento. Então muitas vezes se fala assim, perdi a razão de ser, perdi meu filho, porque não tem dor maior para um pai ou para uma mãe do que a perda de um filho, é a dor maior que pode ter para um ser humano. Mas se esse pai ou se essa mãe aceitaram essa, vamos dizer, essa oportunidade, porque não é uma prova, é uma oportunidade de elevação, é porque Deus achou que esse pai e essa mãe tinham condições de estar enfrentando isso, vamos dizer, essa prova, para a sua própria evolução e para a evolução do seu filho. Então, a pessoa tem que ficar bem. Tá bom, houve o desencarne, a gente vai chorar, vai sentir saudades, mas a gente tem que sair desse luto, né? Continuar a nossa vida. Então, se nós temos outros filhos, o marido, outros familiares, nós devemos sair dessa situação e continuar, né? Continuar a nossa vida da mesma maneira que eles estão continuando na espiritualidade. Mas eu vou falar, as pessoas falam assim, acabou, minha vida acabou, não tem mais sentido. Não, tem que sair dessa situação, vou entrar em depressão, aí a depressão leva para um suicídio. Quer dizer, a pessoa vai acabando se afundando. Então, a pessoa tem que ter fé, tem que ter coragem para poder ir em frente, não desistir. E se a pessoa falar, eu não tenho mais o que fazer, meus irmãos, existem tantas coisas boas que podem ser feitas. Primeiro, cuidar de si, né? Começa por aí. Você tem que cuidar de si, você não pode esquecer de cuidar de si, do corpo físico e da parte moral, né? Tem que cuidar. Vamos lá, vamos erguer com forças, com fé, com coragem. Ainda mais sabendo que a vida continua, que o meu ente querido está na espiritualidade, então eu vou ficar bem, para que ele me veja bem, que ele me veja alegre, que ele me veja feliz, porque ele me vendo alegre, ele me vendo feliz, ele vai ficar alegre e vai ficar feliz. Qualquer um dos nossos familiares. E eles não estão sozinhos, estão com os nossos familiares lá na espiritualidade, porque nós temos família, nós somos todos unidos, nós somos uma grande fraternidade. E em cada encarnação que nós vamos tendo, nós vamos fazendo mais amigos e ninguém fica desamparado. Primeiro que Deus não nos deixa desamparados. Nós temos o nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, que está ali lutando por nós, nos ajudando a vencer todas e quaisquer adversidades, estão sempre do nosso lado. A gente nunca está sozinho. Estamos sempre, é só você se dar oportunidade para si mesmo que você vai receber o amparo que você precisa. Agora, se você se fechar, se você entrar num processo de luto e não voltar desse luto, entrar para uma depressão, ela caminha para o quê? Para um suicídio. Como é que vai ficar lá o seu ser? E se vocês pensam que vocês vão se encontrar com eles nesse estado, em hipótese alguma, enquanto ele está numa situação melhor, aprendendo, ficando bom, procurando aprender, trabalhar, evoluir, e você nessa situação, se você desencarnar nesse estado, você não vai poder ficar perto dele, você não tem condições de ficar, você vai ficar perto dos irmãozinhos que estão no mesmo padrão vibratório de você, de tristeza, de sofrimento, de depressão, de suicídio. Vai lá para o vale do suicídio. E você não consegue vê-lo, você vai ficar lá. Então, é um sofrimento para si próprio, né? E é um sofrimento para ele. Ele vai conseguir ver você, mas você não vai conseguir vê-lo. Que nem conta no livro Nosso Lar, do André Luiz, né? Se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam, se esclareçam. Ele ficou que ele, na verdade, provocou seu próprio suicídio através de excessos na vida. E ele ficou lá 8 anos, até que um dia ele, pela misericórdia, rezou muito, pediu muito a Deus, aí ele conseguiu sair daquela situação. Mas enquanto ele estava nesse processo, a sua mãe o visitava, porque estava num patamar de evolução maior do que ele, mas ele não a enxergava, ele só conseguiu vê-la quando ele se arrependeu, quando ele caiu em si. Então, para que chegar nesse patamar, né? Para que chegar numa situação dessa que vai te prejudicar a si própria, a sua própria família, os seus outros filhos, os seus entes queridos? Mas se você acha que seus filhos estão cuidados, seu marido está bem, sua família está bem, existem outras coisas que a gente pode fazer em prol do nosso próximo, enquanto cidadãos. Vocês olhem, é só vocês olharem qualquer jornal, quanta necessidade a população está passando, as pessoas estão desmaiando nas filas das UBSs,
por falta de alimento, por conta de passando fome, necessidade. Se cada um de nós fizer um pouquinho para ajudar essas famílias, se nós sairmos de dentro de nós mesmos, deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar para as pessoas que necessitam, enquanto cidadão que nós somos, quantas coisas nós não poderemos fazer para aliviar a fome, a dor e o sofrimento? Visitar um velhinho que se encontra abandonado nesses asilos, esquecidos pelas próprias famílias. Né? Porque muitas vezes esses velhinhos são colocados nos asilos e a família se esquece deles. Então, ler uma história para um velhinho, visitar uma criança no SAICA. O que é SAICA? Antigamente eram orfanatos, hoje a nova nomenclatura é SAICA. O que é SAICA? Onde ficam as crianças órfãs, abandonadas, que não têm condição às vezes de ficar com as suas próprias famílias, são retiradas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, por maus tratos, essas coisas todas, então elas ficam no SAICA. Então elas ficam dos 0 aos 18 anos lá. E depois, quando completam 18 anos, infelizmente elas são obrigadas a sair, vão para uma república e têm que trabalhar. Então o que nós podemos fazer? Vamos visitar um SAICA, visitar uma criança, levar um bolo de aniversário. Tem tanta coisa para fazer. Por exemplo, essas mães solteiras, existe uma entidade que ajuda as mães solteiras, fazendo um casaquinho, um cobertorzinho. Quer dizer, a vida, ela está cheia de coisas que nós podemos fazer. E à medida que nós vamos fazendo isso, a gente vai melhorando, vai se sentindo melhor. Isso é caridade. Caridade para conosco e caridade para com o próximo. E tudo isso que essa caridade, tudo que nós fazemos, são como estrelinhas que ficam no céu, que ficam brilhando a nosso favor. A gente, claro que tem que fazer tudo de forma desinteressada, mas isso é a nosso favor. E tudo aquilo que a gente faz em prol do nosso próximo, nós recebemos de volta. Tenho absoluta certeza disso. Tudo que se faz em prol do nosso próximo, de coração aberto, através da caridade, nós vamos receber. Muitas vezes não da forma que nós gostaríamos que fosse, mas sempre, tudo que nós fizermos, por quem quer que seja, vai ser lembrado num determinado momento. Então a gente não pode se esquecer de tudo isso. Aqui, voltando para o nosso capítulo, eu até vou tomar a liberdade de ler, porque ele é bastante esclarecedor. Então eles falam assim: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Então, por isso que é importante a gente manter todo esse empenho em tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação. Esses nossos amigos queridos fazem parte da nossa família, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Quer dizer, então, é uma comunhão, é uma fraternidade, né? Então, nós estamos sempre sendo amparados. Aqui eles esclarecem assim: entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. As pessoas que se unem por interesse ou por sexo, é claro que com a desencarnação esse laço afetivo acabou, ele não existe. Só os laços do coração é que continuam, não é? Que se perpetuam pela erraticidade. E aqui, quando eu falo da separação dos nossos entes queridos, esta casa já teve oportunidade, antes da pandemia, por época do Natal, eu não sei se algum de vocês conhecem esse trabalho, nós temos um trabalho onde, por época do Natal, são recebidos muitos familiares dos frequentadores da casa. Então, eles nos dão a notícia de que estão bem, que a vida continua. Isso é um fortalecimento muito grande para as famílias, sabe? As pessoas se sentem muito alegres, muito felizes. Nós tivemos a oportunidade também de receber um educando que nos disse que ele
continua trabalhando, mesmo na casa de Itajubá. Inclusive, ele nos disse naquela oportunidade que ele tinha organizado, inclusive, aquela festa de Natal. Então, é uma coisa assim que acalenta o nosso coração, que a vida é maravilhosa, que nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos aqui em evolução. E eu vou contar uma historinha aqui, chama-se, eu até lembrei daquele programa de alguns anos atrás, que é o Pinga Fogo, não sei se vocês já ouviram falar. Ele aparece no filme do Chico Xavier, não sei se vocês assistiram esse filme. E lá no final do filme aparece ele contando a história que um dos rapazes lá, responsáveis pelo programa lá, pela apresentação dele, que controlava toda a aparelhagem lá, ele estava muito triste, muito revoltado, porque ele tinha perdido um filho. Então ele não aceitava, inclusive, a forma como ele tinha perdido aquele filho, ele havia sido morto através de numa brincadeira com outro amigo, e a arma havia sido disparada assim, sem que ele se desse conta. Eles estavam ali com a arma, conversando normalmente, 2 jovens, e a arma disparou, e um dos rapazes acabou desencarnando, e o outro rapaz estava sendo julgado pela morte do amigo, e a júri, inclusive, por homicídio. Mas aquilo tinha sido uma fatalidade. Então, e o pai estava muito revoltado, a mãe também, inclusive as mães eram muito amigas, e a mãe não aceitava que a amiga voltar à amizade com aquela amiga, porque achava que o filho dela havia concorrido para a morte do seu filho. Mas no final desse programa Pinga Fogo, o Chico, ele fez uma cartinha, psicografou uma cartinha e entregou para esse rapaz que era responsável. E, olha, leia que tem muitas pessoas envolvidas aqui. E nessa cartinha, o filho dizia ao pai que aquilo que havia acontecido tinha sido um acidente. E dava notícias, inclusive, do avô, e passava informações que jamais foram passadas para o Chico, né? Então, eram particularidades da família, inclusive daquele próprio pai. E a partir daquela carta, o pai acabou, que era um ateu e continua ateu, ele compreendeu que o amigo não tinha concorrido, né, para a morte do filho. Inclusive, aquela carta foi levada a juízo, foi objeto de perícia, inclusive a assinatura que estava na carta, ela coincidia com o documento de identidade do rapaz que havia desencarnado, e o rapaz acabou sendo absolvido. Esse é um dos casos, assim, no mundo jurídico, acho que é o primeiro caso, aconteceu em Goiás, né? Eu até fui conferir isso, e existem outros casos também que, através de uma correspondência, de uma psicografia, algumas pessoas elas conseguiram ser absolvidas através disso. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, quer dizer, a vida continua. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Ninguém aqui veio para sofrer. Não, nós estamos aqui em aprendizado. Aqui é uma escola, a Terra é uma escola. Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade sempre da melhor maneira possível, vencendo todas as dificuldades. Eu sei, mas você fala que é muito fácil porque, às vezes, a perda de um emprego, perda de um familiar, mas nós temos que encarar tudo da melhor maneira possível. Como? Com fé, com coragem, com perseverança, praticando a caridade, fazendo o melhor, cuidando de nós, sabe? Sendo alegre, feliz, de bem com a vida, porque tudo isso só atrai coisas boas para nós, né? E aqui eles falam os limites da reencarnação. Não tem limite, porque nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, aprender. Se fizermos uma lição mal feita lá, vamos ter que fazer de novo, não adianta. Eu desisti, não fiz direito. Vai ter que fazer, então vamos fazer da melhor maneira possível. Até eu lembro aqui no próprio Evangelho tem a história de uma rainha da França. E ela chegou lá em espiritualidade, achando que nossa, eu sou uma rainha, vou ser recebida com toda a pompa, como era na terra. Chegou lá, ela viu que os vassalos, as pessoas mais humildes, que ocupavam os cargos superiores, que ela não era nada, que ela era menos que um vassalo, era menos que aqueles que a serviam. E se não houvesse oportunidade da encarnação, como que seria? Não é? Então, a encarnação serve para que a gente aprenda
a destruir no nosso espírito todas as mazelas, tudo que for plantinha venenosa, nós vamos ter que arrancar. Dói, porque arrancar assim, dói. Mas a gente tem que tentar. Se você não consegue puxar de uma vez, vai devagarzinho. Então, que cada um faça o que tem condição. O que eu aguento hoje? Eu só aguento dar meio passo. Então, hoje eu vou só dar meio passo e vou vencer essa dificuldade. Amanhã, acho que amanhã eu vou estar melhor, eu vou aumentar um pouquinho esse passo. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai exterminando todas as nossas imperfeições e vamos caminhando em direção ao Pai. Tá bom? Obrigada por ter me escutado.